Salvação é um dom que vem pela graça através da fé, não pelas obras da lei. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nenhumas obras da lei, nenhum esforço ainda que louvável em nenhumas boas ações, sejam elas muito opostas, sacrificiais ou não, podem de modo algum justificar o pecador. Encontramos em Tito capítulo 3, versículo 5, Romanos capítulo 3, versículo 20. Em toda a Escritura existe uma perfeita harmonia entre a lei e o Evangelho, que se confirmam mutuamente. A lei e o Evangelho antes do Sinai. Quando Adão e Eva pecaram, aprenderam que era a culpa, o medo e a necessidade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, Deus respondeu à necessidade deles, sem anular a lei que os condenava. Ofereceu-lhes antes o Evangelho que os reconduziria à comunhão e à obediência à sua vontade. Este Evangelho consistiu na promessa da redenção por meio de um Salvador, a semente da mulher que haveria de vir um dia e triunfar sobre o pecado. Vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O sistema de sacrifícios que Deus lhe impôs ensinou-lhes uma importante verdade acerca da expiação, que o perdão só seria possível através do derramamento de sangue, com a morte de um Salvador, acreditando que o sacrifício do animal simbolizava a morte expiatória do Salvador. Por sua causa, obtiveram perdão do pecado, foram salvos pela graça. Esta promessa evangélica foi o centro do divino concerto eterno de graça, oferecida à humanidade. Encontramos em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5, Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 9. Relacionava-se intimamente com a obediência à lei de Deus. Encontramos em Gênesis capítulo 18, versículos 18 e 19, Gênesis capítulo 26, versículo 4 e 5. O penhor do concerto divino foi o próprio Filho de Deus, que como o ponto central do Evangelho era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Encontramos em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A graça de Deus começou então a actuar. Logo que Adão e Eva pecaram, David disse: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Encontramos em Salmos capítulo 107, 103, versículo 17 e 18. A lei e o Evangelho no Sinai. Há uma relação estreita entre o Decálogo e o Evangelho. O preâmbulo da lei, por exemplo, refere-se a Deus como o Redentor. Vemos em Êxodo, capítulo 21, seguir à proclamação dos 10 mandamentos, Deus instruiu os israelitas a erigir um altar e começar a oferecer os sacrifícios que deveriam revelar a sua graça salvadora. Foi sobre o Monte Sinai que Deus deu a Moisés uma grande porção das leis cerimoniais relacionadas com a construção do santuário, onde Deus habitaria com o seu povo, e se encontraria com ele para lhe conceder as suas bênçãos e lhe perdoar os pecados. Encontramos a Êxodo, capítulo 24, 9 a 31, e capítulo 31, versículo 18. Este desenvolvimento do sistema simples dos sacrifícios que já
existia antes do Sinai, prefigurava a obra mediadora de Cristo para a redenção dos pecadores e a vindicação da autoridade e santidade da lei de Deus. Então, o sítio da habitação de Deus era um lugar santíssimo, do santuário terrestre, sobre o propiciatário da arca, onde se encontravam os 10 mandamentos. Cada aspecto do serviço do santuário simbolizava o Salvador. Os sacrifícios sangrentos apontavam para a sua morte expiatória, que haveria de redimir a raça humana da condenação da lei. Enquanto o decálogo foi colocado dentro da arca, as leis cerimoniais, juntamente com os regulamentos civis dados por Deus, foram escritas no livro da lei e colocados ao lado da arca do concerto, como testemunho contra o povo. Encontramos em Deuteronômio capítulo 31, versículo 26, sempre que pecavam, esta testemunha condenava as ações e previa elaborados os requisitos para a reconciliação com Deus. Dicionário, mostra que Cristo, os transgressores do decálogo obtinham esperança, perdão e purificação pela fé no Evangelho representado pelos serviços do santuário prescritos na lei cerimonial.